Olá, seja bem-vindo ao meu canal Valquíria Melnick. Hoje nós vamos falar de um assunto sério, a catarata. Aliás, uma das principais causas de cegueira reversível no mundo. Se você gosta desse tema, curte e se inscreve também no meu canal. Hoje meu entrevistado é o Dr. Tiago Chichetti. Seja bem-vindo, doutor. Olá, Valquíria, muito obrigado. Imagina, o doutor é oftalmologista e ele vai falar sobre catarata. Explica pra gente o que é essa catarata, hein, doutor Tiago? Sim, catarata é a lente natural que nós temos dentro do olho cristalino. Com o tempo vai juntando proteína nela e ela vai ficando amarelada, vai ficando suja, como se fosse um vidro sujo, ficando opaco, assim. Isso é um processo natural que vem acontecendo durante a vida e pode abaixar bastante a visão. E qual que é a idade comum de se ter a catarata? É muito mais comum na a terceira idade, né? As pessoas mais idosas, acima dos 60 anos. Mas a catarata pode ter em todas as idades. Então, um bebezinho recém-nascido pode nascer com catarata. Isso geralmente acontece por infecções dentro do útero, toxoplasmose, rubéola, que não é mais tão comum. Uma pessoa jovem, 20, 30 anos, pode ter catarata por trauma. Alguma batida, um soco, algum acidente no trabalho, até choque elétrico pode causar catarata. Mas é muito mais comum a partir dos 60 anos, que é causado pelo envelhecimento natural do organismo. E é uma sensação de que você estivesse vendo mesmo uma catarata, para ter esse nome, doutor, né? Isso é quando a catarata está um pouco mais avançada. Então, o que acontece? Quando ela está no começo, ainda não está madura, como a gente diz, ela começa mudando a cor das coisas. Vai diminuindo o contraste e o mundo vai ficando mais amarelado. Dali a pouco, ela começa a piorar um pouquinho a visão noturna. Então, o paciente começa a não querer mais dirigir à noite, querer não dirigir mais na estrada. Aí ela vai madurando cada vez mais e vai abaixando para enxergar. Por exemplo, alguns pacientes relatam para mim que às vezes estão no ponto de ônibus esperando o ônibus e um dia ensolarado, bate o sol no olho e vem o ônibus, mesmo com aquele letreiro tão grande, não consegue enxergar, porque bateu o sol no olho, a luz atrapalha muito. E ela vai evoluindo, até que realmente tampa. Parece que o paciente está atrás de uma cachoeira, de uma catarata, fica tudo embaçado. É uma evolução grande aí. Então, esses são os sintomas. Tem mais algum? Dificilmente a catarata vai causar dor, algum outro sintoma diferentes, assim como as outras doenças no olho. Geralmente ela vai causar baixa visão e vai progressivamente, devagarzinho, piorando essa visão. E essa diferença de tonalidade, daí então tem que ficar atento e procurar um médico oftalmologista. Como que é feito o diagnóstico com o médico? O diagnóstico é basicamente, durante a consulta, a gente examinar o olho. Então o médico vai olhar o olho do paciente, olhar esse cristalino, essa lente que a gente tem dentro do olho, em vez dela estar transparente, azulzinho, vai estar amarelado. Esse é o diagnóstico principal da catarata. E durante os exames que nós vamos realizar no consultório, a gente vai ver que o paciente está com perda de visão. Ele não está enxergando mais o que ele enxergava antes. Sim. E aí, quais são os tratamentos que vocês oferecem? O que dá para se fazer, doutor? Catarata, por ser um processo natural do envelhecimento, então todo mundo vai ter catarata um dia. Alguns vão ter um pouco antes, por alguma infecção, trauma, alguma doença, diabetes, cigarro acelera esse processo. Outros vão ter um pouco mais, então a pessoa que não fuma, tem qualidade de vida boa, come bem, dorme bem, não se estressa muito no trabalho, vai ter catarata um pouco mais depois de 70, 80 anos. A maioria das pessoas vão ter por volta dos 60 anos. O tratamento em si é cirúrgico, então não existe colírio, óculos que resolva isso. O tratamento é a gente remover esse cristalino doente, esse cristalino opaco e colocar uma lente transparente no lugar. E hoje as técnicas cirúrgicas estão muito desenvolvidas, né? Então o risco é praticamente zero. Como é que é a cirurgia? Explica pra gente. Sim. A cirurgia de catarata evoluiu muito dentro da medicina, em geral, é uma das cirurgias que mais evoluíram. Então, a incisão da cirurgia é muito pequena, uma microincisão por 2 milímetros. Isso quer dizer que depois da cirurgia, geralmente a gente nem precisa dar ponto, tá? Então, a gente entra com um aparelhinho dentro do olho, remove essa catarata e pela mesma incisão a gente coloca a lente lá dentro do olho. É uma cirurgia rápida?
relativamente rápida comparado com as outras cirurgias. Costuma durar meia hora, mais ou menos. A gente faz uma anestesia local, um remédio no olho para o paciente não sentir dor. Faz um remedinho na veia para ficar um pouquinho mais calmo o paciente. Às vezes dá um soninho, ele tira um cochilinho ali durante a cirurgia, mas não é anestesia geral. Acabou a cirurgia, toma um café, se troca e vai para casa no mesmo dia. Muito tranquilo, então, mas faz uma só. Se tiver nos dois olhos, não vai fazer no mesmo dia. Você marca para Geralmente, catarata é bilateral. Afeta os dois olhos. Sim. Começa devagarzinho em um, mas depois já vem no outro. Então, a gente faz os dois, mas não no mesmo dia. A gente faz primeiro um, depois de umas 2, 3 semanas, fazemos o outro olho. Então, fazemos um, cuidamos desse, e depois fazemos o outro e cuidamos do outro bem. Como que é o pós-cirúrgico, doutor? É tranquilo? Pode voltar às atividades logo na sequência? Como é? Depende da atividade do paciente. Tá? Então, eu costumo dizer que ele pode voltar à sua vida normal, desde que ele não carregue peso, não faça muito esforço e não bata esse olho. Então ele vai para casa no mesmo dia, ele pode comer o que ele quiser, no dia seguinte às vezes fica um pouquinho embaçado, mas logo nos primeiros dias ele volta a enxergar normal, pode assistir televisão, tudo mais. Só se o paciente tiver um trabalho ou uma função que não exija muito esforço físico para essa lente não sair do lugar e que ele não mexa com terra, alguma coisa assim, para ele não sujar a mão e não colocar a mão no olho, não levar infecção para o olho, ele acaba voltando à vida logo ali nos primeiros dias. Caso ele precise de um esforço, alguma coisa maior, ter um trabalho um pouco mais intenso, a gente pede para ele esperar umas 2, 3 semaninhas, daí já volta. Algum cuidado com os olhos? Óculos, por exemplo, usa-se depois que você faz a cirurgia? Como é o cuidado também? A catarata, ela é um processo natural do envelhecimento. O que é o envelhecimento, Valquíria? É o tempo que a gente se expõe ao sol. Então, quanto mais a gente se expõe ao sol, mais anos de vida nós temos. Então, o sol piora muito a catarata, o sol faz a catarata evoluir, o sol faz ter ruga no rosto, no pescoço, o sol faz as manchas na pele, que é a característica do envelhecimento. Então, o óculos escuro ele deve ser usado antes, por todas as idades, para prevenir ou pelo menos retardar esse envelhecimento do cristalino, que é a catarata, e também prevenir ou retardar o DMRI, que é a doença macular relacionada com a idade, que a retina lá no fundo do olho também vai ficando opaca, transparente, branca, igual o cabelo, vai ficando branco com o tempo também. Então sim, o paciente deve usar óculos escuros, todo mundo antes da cirurgia, a vida toda para proteger os olhos, assim como a gente passa protetor solar na pele, e também depois da cirurgia, como a gente tira o cristalino, vai ficar mais transparente, vai entrar mais luz dentro do olho, então o óculos escuro vai ajudar bastante nessa adaptação. Mas, porém, as lentes hoje em dia, então, que a gente coloca dentro do olho, elas estão bem mais modernas. Então essas lentes que a gente coloca dentro do olho, elas têm proteção contra o sol, como se fosse um óculos escuro, não deixa a luz ultravioleta passar. E até mesmo existe algumas lentes que corrigem o grau do óculos. Então corrige o grau para longe e para perto. Depois da cirurgia o paciente não precisa mais usar óculos. Era exatamente isso que eu também queria saber. Eu pensei, será que corrige a presbiopia, que é muito comum também, pela idade, né? Depois se já corrige ou não. Essa é a cirurgia da presbiopia. Então, para a gente não usar mais óculos, existe basicamente 2 cirurgias. Aquela laser que a gente faz na córnea quando é mais jovem, que tem um grau para longe, que tem miopia, por exemplo, que tem um astigmatismo, que não precisa mais usar o óculos para longe, para dirigir. Isso. E depois, com o tempo, vem a vista cansada, que é a presbiopia. Então, o laser não consegue corrigir isso. A gente precisa colocar essa lente lá dentro do olho, que a gente chama de lente trifocal, que ela vai dar um foco, vai dar uma qualidade de visão para longe, para intermediário e para perto. E o paciente vai conseguir ler. Que maravilha! Mas não é todos os pacientes que podem fazer. Ah, depende então, de algumas condições. Para a gente conseguir fazer isso, exatamente, o paciente tem que ter o olho 100%. Então, não só nesses casos, mas em todos os casos de cirurgia de catarata, a gente faz vários exames, vê se o paciente não tem olho seco, ver se ele não tem diabetes no olho, se não tem ceratocone, alguma doença na retina, glaucoma, alguma outra coisa assim.
Se tiver tudo bem esses exames, a gente consegue colocar essa lente e o paciente se livra do óculos. Sim. Ao menos, a maioria das cirurgias a gente consegue com o paciente corrigir o grau do óculos para longe. E ele precisa usar um óculos de vez em quando para ler um livro, alguma coisa assim. Bom, independentemente, né, do que seja o diagnóstico para fazer a presbiopia ou não, a catarata, pelo menos na cirurgia, é eliminada. Com certeza. Né? Tira aquele... Os pacientes costumam me dizer, às vezes a gente faz um olho e está esperando para fazer outro olho, os pacientes costumam me dizer, eu fecho esse e vejo tudo branquinho azul, eu fecho esse e vejo tudo amarelado que não fez a cirurgia ainda. Sim, né? Uma diferença grande. Doutor, muito obrigada, né, pelas dicas aqui. É lógico, qualquer um desses sintomas que você sinta, de repente procura um oftalmologista, né? Vai ter aí um direcionamento certo. Com certeza. Eu que agradeço bastante o convite, Valquíria, quero parabenizar bastante pelo canal. Obrigada. Volte outras vezes aqui, tá bom? Com certeza estarei aí. Se você gostou, curte aqui também esse assunto, tá? E deixa os seus comentários, não se esqueça que eu quero trazer o especialista para resolver o seu problema, tudo bem? E já se inscreve se você ainda não o fez. Até o próximo!